Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 2 de Lucas. Vai estar sendo projetado na tela. Meu genro, por favor. Quem quiser acompanhar na tela, esta é a meditação de hoje. Ops, cadê Jesus? No capítulo 2 de Lucas, pode passar para mim, Lucas, pode passar para mim a passagem de Lucas, que diz assim, do versículo 42 em diante. E quando ele, Jesus, tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás. Certamente na tradução de algum de vocês diz assim, permaneceu. Na minha diz assim, Jesus ficou para trás em Jerusalém. E José e a sua mãe não souberam. Mas, supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia. E procuraram-no entre os seus parentes e conhecidos, e não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. Meus irmãos, é dito assim, no versículo 43, enquanto José e Maria retornavam da festa da Páscoa de Jerusalém para Nazaré, que era em torno de mais ou menos uns 140 quilômetros de distância por aí, se não me engano. Então dava alguns dias de viagem, tanto para ir como para voltar, e normalmente aquelas pessoas, aqueles irmãos de Nazaré, eles iam em comitiva, em companhia, como disse aqui o versículo, em companhia, e voltavam em companhia também. Findados os dias da festa, eles voltando para Jerusalém, é dito no versículo 43, conforme está sendo projetado na tela, vocês podem conferir também. Enquanto eles retornavam para Jerusalém, o que aconteceu? Jesus ficou para trás. Jesus ficou para trás. E o que diz o versículo ainda? Eles, José e Maria, não souberam. Eles não perceberam. Jesus ficou para trás, irmãos, mas eles não perceberam. Não somente eles, como também toda a comitiva, toda a companhia não perceberam que enquanto eles estavam voltando para a casa de Jerusalém, Jesus ficou para trás e eles não souberam. Muito forte isso, irmãos. E o texto ainda diz que eles permaneceram por uma viagem, andaram uma jornada de um dia, somente depois de um dia inteiro caminhando, achando que Jesus estava do lado deles, mas Jesus não estava. Somente depois de um dia que eles foram perceber que Jesus não estava com eles. Eles andaram um dia inteiro achando que Jesus estava. Eles não sabiam que Jesus já não estava com eles. Interessante isso, né, irmãos? Pode passar para mim, Lucas, por favor. O próximo diz assim: quando José e Maria deixaram Jerusalém para retornar ao lar, não perceberam a ausência de Jesus. Quando José e Maria retornavam para casa, eles não se deram conta de que eles não estavam mais com Jesus. Eles pensavam que estavam com Jesus, mas eles não estavam mais com Jesus. Irmãos, que coisa, hein? Você pensar que está com Jesus do seu lado, quando na verdade ele não está mais. Não há pior perigo do que este, quando nós achamos que estamos do lado de Jesus, quando nós achamos que estamos caminhando do lado de Jesus, quando na verdade ele nem está mais.
Que solene advertência, que seriedade nos traz esse texto bíblico, dizendo que aquelas pessoas, especialmente os seus pais, Jesus ficou para trás. Será que Jesus em nossas vidas não tem ficado para trás também? Portanto, irmãos, Deus tocou no meu coração para trazer esta mensagem neste final de ano, para que nós deixemos tudo para trás neste novo ano que se iniciará pela graça de Deus, menos Jesus. Amém, irmãos? Que deixemos tudo para trás, menos Jesus. Que não incorramos no perigo e no erro de acharmos que estamos com Jesus, pensarmos que estamos com Jesus, quando na verdade, há mais de um dia, ele já ficou para trás e nós nem percebemos. Passa para mim, meu filho, por favor. Diz assim o texto do Espírito de Profecia: bastou-lhes apenas um dia de negligência para perderem Jesus. E que diz mais: do mesmo jeito hoje, muitos perdem a companhia de Jesus, quando não apreciamos pensar nele, ou orar a ele, quando nos ocupamos em conversas fúteis, desagradáveis ou más, separamos-nos de Cristo. Quando nós não pensamos em Jesus, pensamos como? Estudando a sua palavra. Quando nós não oramos a Jesus, quando nós temos conversas frívolas, triviais, tolas, nós separamos-nos de Cristo. Meus irmãos amados, o mesmo tem se dado hoje. Será que não é o caso meu e seu? Quando eu trago essa mensagem para os irmãos, não é para daqui para lá, mas também eu me incluo, não estou isento deste perigo de pensarmos que estamos com Jesus quando não estamos mais, quando nós deixamos Jesus para trás. E como deixamos? Quando não pensamos nele, quando não estudamos a sua palavra, quando não oramos a ele e quando nos entretemos em conversas frívolas, em conversas fúteis, desagradáveis ou más. Isso vale para aquilo que nós vemos, consumimos, assistimos, ouvimos. Será que quando eu ligo a minha tela do celular, tenho eu então deixado Jesus do meu lado ou para trás? Naquilo que eu assisto, ouço, consumo, visto, enfim, tantas outras coisas. Passa para mim, meu filho, por favor. Outra coisa interessante. Amados, nós vimos que vimos pelo texto de Lucas 2, vocês podem continuar aí com Lucas capítulo 2, aberto em suas Bíblias. Nós vimos que depois de um dia, os pais de Jesus deram falta de Jesus. Mas por que eles deram falta de Jesus? O que houve? Qual foi o estalo que os fez olharem? Poxa, nós estamos indo no caminho. Jesus, cadê? Vocês viram Jesus por aí? O que aconteceu para que eles dessem falta de Jesus? O Espírito de Profecia nos responde a seguir. Passa para mim, meu filho, por favor. Diz assim: quando foi que eles deram falta de Jesus? Mas ao pararem para acampar à noite, sentiram falta da sua cooperação. Procuraram por ele entre os grupos, mas em vão. Quando é que José e Maria sentiram falta de Jesus? Quando é que foi? O que está em destaque aí? O que está em destaque aí no texto? Quando eles sentiram falta da cooperação de Jesus. Como eu disse para os irmãos, a viagem era uma jornada longa, iam crianças, idosos, e enfim, né? Então era uma jornada tanto quanto longa, mais de 100 e poucos quilômetros de distância. Então nessa jornada eles iam a pé e acampando de quando em quando, todas as noites acampando. Num desses momentos, depois de um dia inteiro caminhando, eles pararam para acampar. E o que eles vão fazer antes de dormir? Certamente ali, irmãos, armar a barraca, desfazer as malas, pegar alguma coisa, enfim e tal. E Jesus, como era um menino muito obediente e prestativo, eles sentiram falta da cooperação de Jesus. Eles só deram falta de Jesus quando precisaram.
enquanto não estavam precisando, não deram conta de Jesus. Não terá sido assim nós também? Nós só lembramos de Jesus quando precisamos. Quando a gente não precisa, Jesus está em segundo plano, não vou dizer, está em último plano. Nós só lembramos de Jesus quando precisamos. Temos deixado Jesus para trás quando achamos que estamos com Ele. Meu filho, passa para mim, por favor. Outro detalhe interessante. Eu quero aqui trazer para os irmãos alguns breves exemplos de situações na Bíblia que também ocorreram de pessoas que deixaram Jesus para trás sem perceber, quando na verdade achavam que estavam com Jesus. Diz o texto do Espírito de Profecia no Grande Conflito, na página 615, falando sobre a nação judaica, o nominal povo de Deus. Diz assim: quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não sabiam. Quando o Espírito do Senhor, vocês leiam depois em suas casas, Ezequiel capítulo 8 e 9, ali fala um pouco sobre a glória do Senhor se retirando do templo. Quando a glória de Deus se retirou do templo, sacerdotes e povo não sabiam. Consideravam-se ainda como escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo, ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar os seus ministros e apóstolos. Quando a presença de Deus se retirou do povo de Israel, eles não sabiam. Não se deram conta. As formalidades continuaram. Consideravam-se ainda o povo de Deus. Eles achavam que estavam com Jesus, quando na verdade, de fato, eles tinham crucificado o próprio Jesus. Que coisa, irmãos, que coisa. Me lembro de uma outra situação também, mais um pequeno exemplo de experiência bíblica. Sansão, quando desafiado a desobedecer a Deus. Passa para mim, Lucas, por favor, o próximo versículo. Está em Juízes no capítulo 20, no capítulo 16, perdão, e no verso 20. Se vocês quiserem conferir isso nas suas Bíblias, já está sendo projetado aqui, mas se vocês quiserem conferir. Naquele momento ali em que Dalila começa a provocá-lo para que ele revele então a sua fraqueza, depois de tanta insistência, todas as vezes que Dalila fala para ele: os filisteus vêm contra ti, ele se levanta e o que ele faz? Ele se livra daquela armadilha. Por último, quando de fato ele revela a sua fraqueza, o que acontece? Vejamos aí em Juízes capítulo 16, no versículo 20, diz assim: e ela, Dalila, lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele, Sansão, despertou do seu sono e disse: eu sairei, como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. Mas o que diz o texto sagrado? Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele contava que estava com Deus, ele achava que estava com Deus, ele dizia que estava com Deus, ele tinha uma forte convicção de que ele estava com Deus, que Deus estava com ele, mas ele não sabia. Irmãos, que solene alerta para nós tomarmos todo cuidado, para que nós não incorramos neste perigo de perdermos Jesus de vista quando achamos que ainda estamos com Ele. Um homem de Deus, inclusive, posteriormente, está ali registrado na galeria dos heróis da fé, mas neste seu momento de fraqueza, ele não sabia mais que Deus não estava mais com ele. Que coisa muito seríssima. Vamos mais um pouco adiante. O tempo nos está obrigando. Sem óculos fica melhor daqui, de longe. E como isso acontece? Esse afastamento de Cristo
ele não é repentino. O afastamento de Cristo é gradativo, sutil, imperceptível. Diz aí Ellen G. White, em Conselho sobre Mordomia, na página 131, diz assim: frequentemente, se verifica que a mudança de piedade para o mundanismo se efetuou de maneira tão imperceptível pelas astutas insinuações do maligno, que a pessoa enganada não percebe que abandonou a companhia de Cristo e é sua serva apenas no nome. Frequentemente se verifica que a mudança de piedade para o mundanismo acontece de maneira imperceptível, que a pessoa enganada não percebe que não está mais com Jesus. Irmão, será que não está sendo este o meu caso e o seu? Será que não está sendo este o nosso caso? Como é que está a nossa vida, achando que estamos com Cristo, quando na verdade Ele já ficou para trás? Será que nós não estamos assim, não percebendo que não estamos mais caminhando com Cristo? Não estamos mais, meu Deus e eu, não estamos mais. Pode passar para mim, meu filho, por favor. Uma outra coisa interessante, eu fiz questão de trazer aqui para os irmãos também. Essa é uma profecia que haverá de acontecer. Quando vier o fechamento da porta da graça, quando Deus retirar o seu espírito da terra, quando Deus disser no santuário, está feito, veja só o que vai acontecer. Passa para mim, Lucas, por favor. Diz assim: quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo, olha só que texto seríssimo, e o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios. Vejam só, irmãos, terá a semelhança do zelo para com Deus, mas não haverá mais o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo já terá se retirado, a porta da graça terá se fechado, o sumo sacerdote no Santíssimo do santuário celestial terá deposto as suas vestes, não haverá mais intercessão, o Espírito do Senhor não trabalhará mais no coração dos impenitentes, mas ainda assim o professo mundo cristão, entre aspas, continuará as suas formas de religião. E com um zelo satânico, mas com aparência de zelo de Deus, ainda continuará havendo milagres, pessoas chorando, emocionadas, cultos vibrantes, irmãos. Porém, neste não haverá mais a presença de Deus. Eles não saberão que não estará mais Deus com ele, mas um outro Espírito. Que chocante isso, irmãos. Que solene alerta. Continua para mim, meu irmão, por favor. Uma coisa interessante. Agora a gente vamos ler novamente na Bíblia. Está ali, está sendo projetado aí. Lucas 2,48. Vejam só que interessante. Depois que Jesus foi encontrado pelos seus pais no templo, depois de quanto tempo eles ficaram procurando Jesus? 3 dias. Quanto tempo demorou para eles perderem Jesus? 1 dia. E para encontrar? Para perder, irmãos, é facinho. Para encontrar de novo, dá uma mão de obra. Não é não, irmãos? Mas vejam só e meditemos nesta passagem aqui. Depois que eles encontram Jesus, no versículo 48 diz assim: e quando eles o viram, José e Maria, ficaram perplexos, e disse-lhe a sua mãe: filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai te procuramos angustiados. Vocês entenderam? Maria, a mãe, quando ela encontra Jesus, ela vai rapidamente aos pés, na presença de Jesus, e diz assim: filho, por que tu fez isso com a gente?
porque tu nos abandonou? Irmãos, eles é quem perderam Jesus, e quando eles encontram Jesus ainda, eles jogam a culpa em Jesus. Não é assim que nós fazemos? Nós, pelo nosso próprio mau procedimento, abandonamos a Jesus, deixamos Jesus para trás, achando que estando com Ele. Quando estamos abandonados por Ele, ainda viemos a Jesus reclamar para o Senhor: por que o Senhor me deixou? Olha como está a minha vida, toda bagunçada, toda torta, cheia de problemas, eu não sei o quê. O Senhor também me deixa. Ainda chama atenção ainda. Irmãos, eu vejo a minha história nesse relato aí de José e Maria. Não é a sua também? Achamos que estamos com Jesus, quando na verdade não estamos, já perdemos Ele há um tempo. Nem percebemos. Quando buscamos a Jesus, ainda queremos jogar a culpa em Jesus. Diz assim o texto do Espírito Santo, do Espírito de Profecia. Passa para mim, meu filho, por favor. Diz assim: desejado de todas as nações, na página 48, parágrafo 4. Mas por um dia inteiro haviam perdido de vista aquele a quem não deviam ter esquecido nem por um momento. E ao ser-lhes aliviada a ansiedade, não se censuraram a si mesmos, mas lançaram sobre ele a culpa. Primeiro, que não eram para ter perdido o Filho de Deus nem por um momento, mas perderam por um dia inteiro. E ainda quando o encontram, em vez de culpar-se a si mesmo pelo seu próprio mau procedimento, ainda lançam a culpa sobre o próprio Jesus. Assim fazemos também. Me lembrei agora de uma outra situação, quando Maria Madalena, no primeiro dia da semana, chega ao sepulcro para ver o seu Senhor. Quando ela chega até o sepulcro, ela encontra Jesus. Abram suas Bíblias, por favor, rapidamente, no capítulo 20 de João. Me veio na mente agora, no capítulo 20 de João. Quando Maria Madalena chega ao sepulcro, ela não encontra Jesus. Certo? Encontraram o capítulo 20, meus irmãos? No versículo 13, vejam só o que diz. No versículo 13. E disseram-lhe eles: mulher, né, o anjo dizendo a Maria Madalena, e disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? E ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor. O que diz o final do texto? E eu não sei onde o puseram. Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Eles levaram, eu não sei onde é que ele está. Ela perdeu Jesus de vista. Ela chegou no desespero, mas cadê Jesus daqui? Não está aqui. Levaram ele e eu não. O que ela diz? Eu não sei aonde o puseram. Cadê o meu Senhor? Quando na verdade esta mulher deveria estar convicta, ciente, porque Jesus os havia informado antes que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Mas ela chegou um momento que ela falou: eu não sei onde é que está o meu Senhor, levaram, cadê o meu Senhor, cadê o meu Jesus? Amados irmãos, por favor, meu filho, passa para mim. Olha, se vocês quiserem conferir nas suas Bíblias também. Quando Deus manda a sua carta à última igreja da profecia, a igreja de Laodiceia, Deus então faz um breve diagnóstico a respeito de como esta igreja pensa, do que esta igreja acha sobre si mesma. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: Deus falando sobre a sua igreja, o seu povo escolhido. Deus diz assim: porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens e não tenho necessidade de nada. O que diz o texto? E nem sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Nem sabes. Deus está dizendo assim:
Vocês acham que são alguma coisa, mas vocês nem sabem. Esta última igreja é a igreja que fechou as portas para Jesus, né? Porque Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se está batendo a porta, é porque está do lado de fora dos nossos corações. Meus irmãos em Cristo, que não incorramos neste erro de nos afastarmos de Jesus quando nem sabemos que nos afastamos. Finalizando, meu irmão, já, por favor, pode ir passando. Eventos finais na página 49 diz assim: que coisa terrível é excluir Cristo do seu próprio templo, que perda para a igreja. Que coisa terrível é excluir Cristo do seu próprio templo, que perda é para a igreja. Que coisa horrível é excluir a Deus do seu próprio templo. Agora, meus irmãos, Maria e José perderam Jesus. Não perderam Jesus? Encontraram a Jesus, depois de muito sacrifício. Sansão também perdeu Jesus de vista. Não perdeu? Com dor, e tendo os seus olhos arrancados, diz a minha tradução, arrancados, ainda assim, Deus teve misericórdia e ele reencontrou Jesus, ainda que com dor. Maria Madalena, da mesma forma, depois ela encontrou Jesus. O apelo que eu faço aqui finalmente a nós: se você e eu, sem perceber, nos desencontramos de Jesus, ainda há tempo de você e eu reencontrar Jesus. Examine-se a si mesmo, avalie a sua vida, porque veja só o que Deus nos diz aqui no próximo texto. Meu filho, passa para mim, por favor. Pode passar o próximo texto. Eu achei tão linda essa imagem e esse texto, né? Quando eu apresentei para as crianças acharam tão bonito também. Meus irmãos, nós deixamos Jesus para trás muitas das vezes na nossa vida, mas Deus quer estar conosco. Não se esqueçam disso. Deus quer estar conosco. É prazer para Ele estar conosco. Diz assim no livro Vida de Jesus, na página 22, o Espírito de Profecia nos escreve: mas se realmente desejamos a sua companhia, Ele sempre estará conosco. O Salvador ama estar com todos os que apreciam a sua presença. Ele iluminará o lar mais pobre e alegrará o coração mais triste. Meus irmãos, Jesus quer estar do seu lado. Jesus quer estar com você. Não deixe Jesus para trás. Jesus ama estar do seu lado. Jesus ama caminhar com você. Jesus ama estar contigo. Tanto é verdade que diz o último versículo, meu filho Lucas, passa para mim. João capítulo 1, verso 14. Tanto que Ele ama estar conosco, tanto que Ele ama estar junto da gente, próximo da gente, que Ele chegou ao ponto de fazer-se carne como nós. Não morando lá de cima, nos olhando aqui embaixo, mas Ele se humilhou, tornou-se carne. João 1, verso 14. E a palavra se fez carne e o que? Habitou entre nós. A palavra que habitou, no seu sentido original, tem a ver com armar tenda ou armar um tabernáculo. O texto está querendo dizer que Deus fez questão de vir morar conosco. Tanto é verdade que em Apocalipse 21, quando é dada a sentença final, o que diz ali a visão que João teve em Apocalipse 21? Eis que aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles, Deus morará com eles, Ele lhes será o seu Deus e eles lhes serão por povo. Meus irmãos, Deus ama estar com você e eu. Deus ama habitar contigo. Tanto é verdade que Ele veio fazer morada conosco. Mas nós muitas das vezes fechamos a porta e deixamos-o do lado de fora. Neste novo ano que se inicia, concluo dizendo, fazendo esse apelo: deixemos tudo para trás. É um ano cheio de incertezas, desconhecido para nós, não sabemos o que nos aguarda. Não temos certeza de nada neste novo ano. Mas de uma coisa devemos ter certeza, meus irmãos:
Não deixe Jesus para trás. Deixe tudo para trás. Por mais pesado e difícil que seja, não deixe Jesus para trás. Não deixemos Jesus para trás. Tomemos o cuidado, porque Ele ama estar com você. Ele ama estar contigo. Ele ama estar contigo, com você e eu. Este fica o meu apelo. Que você faça voto no seu coração. Que faça um propósito contigo e Deus. Senhor, o Senhor será o primeiro na minha vida neste novo ano. O Senhor será tudo para mim. Em estudo da Tua Palavra, em oração, em comunhão com o Senhor. Farei uma varredura em tudo que eu vejo, assisto, consumo. Trago para as avenidas da minha alma. Deixarei tudo para trás, menos o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe. Eternos planos Ele fez por mim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu